Olá, seja bem-vindo ao seu projeto AIF 5000. Aqui eu mostro como jornalistas podem entrar no mercado de trabalho ganhando R$ 5.000 por mês. Eu sou Patrícia Alves e no nosso tema de hoje, na nossa live de hoje, eu trouxe uma entrevista com um ex-piloto de Fórmula 1 e que atualmente é piloto da Stock Car, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância do trabalho da assessoria de imprensa na vida dele. Eu fiz uma entrevista, né, com o piloto Ricardo Zonta. O Ricardo, ele é ex-piloto de Fórmula 1, né, um piloto super conceituado, e atualmente ele corre na Stock Car. E nós conversamos um pouco sobre o que ele pensa sobre o trabalho da assessoria de imprensa, qual a importância disso para a vida dele, né, como piloto, como ele contratou a Glaucia, que já está com ele desde 2009, e ainda o que ele considera primordial na hora de fazer uma contratação e até no perfil do trabalho da assessoria de imprensa. E eu gravei esse material durante a final da Stock Car, que aconteceu lá em Interlagos. Eu gravei na quinta-feira, no dia 10 de dezembro. E por que eu gravei esse material e por que eu trouxe esse material hoje para você? Para que a gente possa começar a quebrar ou continuar a quebrar algumas crenças limitantes. E quando às vezes a gente olha, né, um piloto, um atleta, um artista, ou, né, você olha uma empresa, às vezes você olha para aquilo e ela parece inacessível, né? Parece que é algo muito, muito longe da sua realidade. E quando eu trago essa entrevista, fica muito claro para a gente o quê? Que não é. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Né? Então, eu sempre digo, né, aqui no canal que para que você possa ser um assessor de imprensa Freedom, você precisa começar a quebrar algumas barreiras. Essas barreiras que te impedem de ver o outro lado, né? Que você te impedem de ver esse mercado de trabalho onde você pode atuar. Então, eu vou colocar a entrevista para a gente e aí eu vou pontuando algumas coisas que eu acho que são super importantes e que tem a ver, né? Que tem esse link com a que a gente fala aqui praticamente todas as terças e quintas e que nós temos falado aí nessas lives durante a semana. O que eu acho que é importante aqui? Hoje, né, em especial, eu estou trazendo para vocês a visão, né, do piloto, ou no caso aqui, do cliente, o cliente da Glaucia. Ele é a pessoa que contrata a assessoria de imprensa. Então, fica muito presente para essa entrevista, porque ela vai trazer para a gente alguns insights, né, sobre na hora da contratação, o que o cliente vai possivelmente perceber ou olhar para você na hora que ele for contratar o teu trabalho, se você estiver atuando como assessor de imprensa Freedom. Eu estou aqui com o Ricardo Zonta, ele tem a assessora dele, a Glaucia, desde 2009. Eu queria que você falasse um pouquinho, para o canal Tô Muito Aí, a importância do trabalho de assessoria de imprensa na sua vida. Então, a assessoria de imprensa é muito importante, porque além do final de semana que a gente tem vários entrevistas, a pessoa tem que organizar muita coisa no final de semana, né? E depois do final de semana tem muita matéria que você tem que fazer, mandar. Trabalho com o patrocinador, a assessora de imprensa, no meu caso a Glaucia, ela me ajuda muito, o relacionamento também com os patrocinadores é essencial, e já faz aí, olha, mais de 11 anos que está comigo, né? Então isso faz muita diferença. E como é que você escolheu? Então vamos lá. Aqui eu queria que a gente ficasse presente para o seguinte, da percepção do cliente para o trabalho da assessoria de imprensa. Você percebe na fala do Ricardo que ele percebe o trabalho que a Glaucia desenvolve. Isso tem importância para ele. E isso é fundamental. Porque você, não sei se vocês já acompanharam outros vídeos aqui nesse canal, eu sempre falo de uma curva crescente. Você precisa começar a trabalhar e à medida que você trabalha, que você desenvolve as matérias, que você publica essas matérias, a gente vai trazendo valor para a vida desse cliente. Né? E aí, o que acontece? Ele começa a perceber aquilo que você desenvolve. Então, o que a Glaucia faz para ele? Ele é muito claro aqui. Ela cuida, ela faz os releases, ela faz os textos, ela acompanha o Ricardo Zonta durante as corridas, né? Ela faz os textos pós-corrida. E ele ainda menciona que não só isso, mas ela também auxilia nesse trabalho junto ao patrocinador. Então, percebam que existe da parte do cliente um entendimento e uma atenção para aquilo que o assessor está desenvolvendo. Então, isso é fundamental para que a gente consiga, né, criar esse relacionamento com o seu cliente, para que você consiga trazer valor para o seu cliente. Então,
fica atento, assim, não, mas será que o cliente olha? Mas será que ele acompanha? Sim, ele acompanha, né? O trabalho, né, do cliente e do assessor, ele é muito estreito, né? Vocês vão estar o tempo todo juntos, vão estar o tempo todo trabalhando juntos, o tempo todo trabalhando as pautas juntos, né? Então, existe essa percepção positiva. Eu não sei se você viu, tem um outro vídeo aqui no canal, que é uma outra live, que nós fizemos, eu acho que a live 6, posso até deixar no final desse vídeo, onde eu falo sobre reputação e imagem. O que acontece quando a Glaucia, no caso, a assessora do Zonta, ela começa a publicar essas matérias, né, ela levanta as informações, levanta a pauta, oferece para os veículos de comunicação, essas matérias são publicadas. Então, ela começa, né, ou ela mantém uma reputação positiva, como a gente costuma dizer. Então, ela trabalha não só a reputação do cliente, né, das pessoas que vão ler essas matérias e dizer, nossa, ele ganhou. Então, não só as pessoas vão ficar presentes para essa percepção da reputação dele, que ela está trabalhando, mas ela também está trabalhando a reputação dela, como uma assessora de imprensa que faz o quê? Que dá resultado. Então, quando você dá resultado, você trabalha a reputação do seu cliente e a sua. E à medida que você melhora a reputação do seu cliente e a sua, o que acontece com o seu trabalho? Ele vai estar sempre numa curva crescente. Isso começa da onde? Começando a trabalhar, tá? Começando a desenvolver os trabalhos, levanta a pauta, publica, né? Recolhe tudo isso que você publicou, apresenta para o seu cliente, e aí essa reputação vai sendo construída, tá bom? Sem contar, né, um outro detalhe acho que interessante, que fica presente aqui para a gente nessa fala, é que ele ainda diz assim, ela ainda cuida do meu trabalho com os patrocinadores. Então, nesse relacionamento que o assessor de imprensa acaba tendo, né, com o cliente e com todos os fornecedores que estão no entorno, isso gera o quê? Mais oportunidade para que ela consiga outros clientes ali mesmo, dentro do meio aonde ela vive. Isso é quase que natural. Eu disse isso também no outro vídeo. À medida que você começa a dar resultados, isso começa a aparecer e a reputação do seu cliente e a sua, elas, né, começam a ficar positivas, naturalmente outros clientes dentro daquela área começam a surgir espontaneamente, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a entrevista. Eu vou colocar ele aqui de volta. Vamos lá. O que você pensou na hora de escolher o assessor de imprensa? Qual o perfil? O que você queria? O primeiro momento foi o orçamento, né? Aquele orçamento enxuto, que você sabe que vale a pena para a gente pegar uma experiência, pegar o clientinho, depois que conhece a pessoa, só vai agregando, e aí você vê que vale a pena e a pessoa se valoriza com isso também. Mas o orçamento também não adianta, aí você pega algo mais em conta, sim, mas não tem o perfil. Então, acho que tem que ser proativo, tem que atrás de... Tem que ter um bom relacionamento com a imprensa. Totalmente, o relacionamento é tudo. Como eu estava começando na Stock Car, coisa assim, então foi uma primeira experiência, né? E como deu resultado, seguiu, e aí sim que a gente percebeu que a remuneração valia mais a pena, porque ela era competente mesmo. Olha só que bacana isso aqui que o Zonta está trazendo para a gente. E aí, o Ricardo Zonta, ele fala o seguinte para a gente, fala, quando eu estava lá na Fórmula 1, eu não tinha um assessor de imprensa pessoal. Quando eu voltei para o Brasil, é que eu fui atrás de um assessor de imprensa pessoal. E aí, ele conta para a gente que ele escolheu a Glaucia. Então, fica para a gente um negócio bem interessante, assim, tamanho não é documento, né? Já diz o ditado. Então, o fato de você estar em uma cidade, por exemplo, seja lá, eu, por exemplo, moro no interior e eu atendo uma equipe de Stock Car há 12 anos também. Aliás, eu e a Glaucia somos colegas de trabalho, né? E eu moro aqui no interior, numa cidade que fica a 180 quilômetros da capital. Então, o tamanho que você tem não é importante. Agora, a qualidade do trabalho que você oferece, isso é que é importante. O currículo que você tem, currículo vitae, passei por isso, por aquilo, não é importante. Mas os resultados que você dá para o cliente, olha, eu já coloquei cliente no Jornal Nacional, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, no Show do Esporte, no Jornal da Band, na Folha de São Paulo, na Veja, na Isto É. Isso é importante, né? O resultado que você dá para o cliente é que é, não o restante.
tá bom? Vamos voltar aqui para a entrevista? Não, meu velho, fala a verdade. Olha, porque a gente tem que pegar no pé, né, Zonta? Com certeza. Eu acredito que as pautas têm que ser de acordo com o piloto. Não adianta inventar uma coisa que o piloto não é o perfil dele. E a Glaucia, por isso que deu certo. Ela sempre soube muito bem o meu perfil. Ações com o jornalista, o tipo de perguntas, às vezes, a assessoria tem que dar uma analisada antes, porque se vier alguma coisa totalmente fora do conceito, tem que cortar, né? Então, a assessora de imprensa olha todos esses lados aí, e sempre deu certo com a Glaucia. Até na Shell, o Ferrari faz a maioria da parte na... Olha só que legal, vamos voltar para cá? O que o Ricardo Zonta fala para a gente nessa entrevista? Né? Então, ele diz assim, olha, o assessor de imprensa ele tem que ficar de olho em tudo aquilo que a imprensa fala. A Glaucia fica de olho, todos nós ficamos, né? Nós, assessores de imprensa, ficamos de olho nas pautas. Porque, veja bem, você lembra, eu não sei se você já viu algum outro conteúdo do canal, assim, mas eu sempre falo isso. O assessor de imprensa Freedom, ele é um especialista. Por que ele é um especialista? Porque ele vai se debruçar sobre esse cliente. Ele vai entender qual é o perfil do cliente, se ele é extrovertido, se ele é tímido, se ele gosta de dar entrevista, se ele não gosta de dar entrevista, se ele gosta de evento, se não gosta de evento, tudo. Se ele gosta de cozinhar, o que ele come, que time ele torce. Tudo você procura saber a respeito do seu cliente. Não é que tudo você vai usar, mas você tem que conhecer o seu cliente a fundo para poder ofertar uma pauta e até para poder negar uma pauta quando você entende que aquilo não tem a ver com o perfil do cliente. Isso me lembra uma história muito engraçada que aconteceu uma vez. Nós tivemos uma etapa aqui em Ribeirão Preto, né, quando o Ribeirão ainda tinha Stock Car, e a Red Bull, né, eles fizeram uma ação, uma matéria na pista, aqui na Washington Luiz. Só que o carro da Stock Car não pode ir para a pista, porque ele não tem placa. O que aconteceu? Foi todo mundo parar na delegacia. E eu me lembro do assessor de imprensa contando isso com entusiasmo, achando aquilo o máximo, porque, claro, saiu em tudo quanto é lugar, né? Virou matéria, de fato. E eu pensava assim, eu falava, nossa, se fosse comigo, sabe o que teria acontecido? Eu teria perdido meu contrato na hora. Por quê? Porque para a Red Bull, aquela movimentação cabia, porque ela é toda usada, tem toda aquela ginga da marca, né? Tem toda aquela coisa da transgressora. A Red Bull, ela patrocina corridas aéreas, né? Corridas de jet ski, ela tá sempre numas paradas assim muito loucas. Tem tudo a ver com a marca, eles terem colocado o carro na rodovia e terem ido parar na delegacia, né? Assim, tinha a ver com o espírito da marca isso, mas não tem nada a ver com o cliente que eu atendo. Então, se o assessor de imprensa, né? Se o assessor de imprensa ele não for um especialista daquilo, se não for um profundo conhecedor do cliente, o que pode acontecer? Pode acontecer dele levantar pautas que não sejam positivas, né? Que não gerem positividade para a reputação do cliente. Então, assim, por isso que eu digo, é especialista. E olha que legal, a partir do momento que você vira um especialista, que você faz parte de tudo isso, né? Você é o que eu falo sempre de fazer parte do meio. O que acontece com a Glaucia? Ela faz parte do meio, do mundo do automobilismo. Ela está sempre nos autódromos, ela está sempre nos eventos, né? Ela está sempre no lançamento de livros, de anuário do motor, anuário lá do Regi. Ela é sempre convidada, jantares. Ela está sempre em todos os lugares. Ela vive, ela faz parte do meio que ela escolheu. E é o que eu digo sempre. Por isso que você precisa, primeiro, se você quiser ser um assessor de imprensa Freedom, a primeira coisa que você tem que saber é em qual meio você quer viver, né? Aonde você quer trabalhar. Se você gosta, por exemplo, de moda, então você precisa, né, trabalhar no meio de cores, de coleções, de lançamentos, de estilistas, você não escolhe uma editoria de esporte, você vai para a editoria de moda. E ali, o que eu tenho? Eu tenho vários clientes nessa área. Então, você tem estilistas, você tem lojas de tecidos, você tem lojas de departamentos, você pode trabalhar com fábricas de tecidos, quer dizer, você tem uma série de clientes potenciais para trabalhar com moda. O mesmo acontece se você gosta de comportamento. Então eu vou trabalhar com, sei lá, com terapia, vou trabalhar com... Enfim, qual editoria você escolher
é o meio aonde você vai viver. Então, quando ele traz para a gente, né, essa fala de que a Glaucia faz isso, a Glaucia faz aquilo, ela está sempre comigo, está nos patrocinadores, né, ela está no autódromo, ela faz os releases, o que fica presente para a gente? Ela vive, ela faz parte desse meio, né? Então, isso é fundamental. Vamos lá ver, vamos continuar aqui. Quais são os critérios que ele escolheu para decidir pela Glaucia, por exemplo? Ele diz assim, primeiro foi o orçamento. Então, olha que bacana, porque às vezes a gente olha para um atleta de ponta, como é o caso do Zonta, e às vezes a gente imagina assim, nossa, não. Quando ele precisa de um assessor de imprensa, ele quer uma grande empresa, né? E às vezes não, pode acontecer, como é o caso que nós estamos mostrando aqui, isso é uma crença limitante. Porque às vezes ele não quer ser só um número dentro de uma agência, ele quer um trabalho personalizado. E quem dentro da assessoria de imprensa hoje pode oferecer esse trabalho personalizado, né? Principalmente o assessor de imprensa Freedom. Por quê? Porque ele trabalha com um pool pequeno de clientes. Né? Às vezes eu costumo dizer assim, é como se fosse uma boutique. Sabe uma boutique? Não é uma loja de departamento, um monte de gente. Não, é uma boutique. Onde está tudo ali arrumadinho, personalizado, onde você tem uma relação com o seu cliente muito mais estreita, né? Onde você se debruça muito mais sobre ele, você tem muito mais tempo até para desenvolver esse trabalho personalizado. Então, a assessoria de imprensa Freedom, olha que bacana, ela é uma forma diferente de você pensar e de você agir. E quando ele foi para o mercado buscar uma assessoria de imprensa, o que ele olhou? Ele olhou o orçamento. Não, eu quero uma assessora ou eu quero um assessor, né, que eu possa começar a trabalhar com ela e depois a gente vai, à medida que o trabalho for evoluindo, e eu digo isso sempre aqui, você pode inclusive cobrar mais pelos seus contratos. Então, aqui fica muito presente para a gente essa escolha dele. Olha só que bacana, ele não disse assim, não, eu queria o assessor mais famoso do mercado. Não, ele queria alguém que pudesse oferecer este trabalho para ele, personalizado, dentro do orçamento que ele estava na expectativa de ter. Então, e olha só, isso deu tão certo que eles estão juntos desde 2009. Então, é muito importante que a gente fique presente para esse tipo de informação também. Né? Mas será que eu vou? Eu estou aqui, eu estou no interior, né? Eu sou sozinha, né? Eu trabalho sozinha, mas isso não pode ser ruim? Não é ruim. Né? Se o seu cliente tem esse entendimento de que ele quer um trabalho personalizado, isso é um fator favorável para você, isso é um ponto positivo. Mas e se ele quiser uma assessoria de imprensa gigante, com 30 pessoas, 50 pessoas? Então, ele vai procurar por isso, não tem nada que você possa fazer. O que eu quero mostrar aqui para você é que é perfeitamente possível, né? Como nós estamos vendo aqui, um cliente como o Ricardo Zonta, que precisa de uma assessoria de imprensa, ele vai buscar no mercado uma assessoria que se adeque à necessidade dele. Olha que bacana. Com a Shell, né? E a Glaucia faz o Ricardo Zonta. Então, isso é legal. Legal. Obrigada, Zonta. Olha só que informação muito legal que ele dá aqui pra gente. Ele diz o seguinte, a Glaucia faz a minha assessoria de imprensa, mas lá na Shell o Ferrari faz a assessoria de imprensa da equipe. Então, o que eu chamo isso? Eu chamo isso de um mercado de oportunidades. Num único lugar, eu tenho 2 profissionais trabalhando, nesse caso. Eu tenho a Glaucia, que é assessor de imprensa do piloto, e eu tenho o Ferrari, que é assessor de imprensa da equipe. E existem situações ali dentro que eu tenho mais ainda assessores de imprensa trabalhando. Eu tenho situações ali onde você tem um assessor de imprensa do piloto, da equipe, do patrocinador. E se eu tenho mais patrocinadores, às vezes eu tenho mais de um assessor, cada um trabalhando para o seu patrocinador. Nossa, Patrícia, mas como isso é possível? É simples. Vamos pegar o exemplo aqui do próprio Zonta, né? Quando o Zonta cruza a linha de chegada e ele vence. Qual é o olhar da Glaucia para essa matéria? A vitória do Zonta. Qual é o olhar da Shell para essa vitória? Um piloto da Shell, Ricardo Zonta, conseguiu a vitória. E assim por diante, percebe? Cada assessor de imprensa, ele vai ter o seu olhar em função da matéria e daquilo que ele quer construir.
Então, eu chamo isso de um mercado com muitas oportunidades, muitas, percebe? Porque ali dentro, olha quantos assessores de imprensa. Só ali no meio onde eu trabalho, são 34 pilotos. Imagina, são 34 carros. Só ali nós seriam 34 profissionais trabalhando. Depois eu tenho mais a Light, depois eu tenho mais, né? Tem várias outras situações. Tem mais a Truck, que às vezes corre com a gente. Imagina, se cada piloto, né? E cada equipe, cada patrocinador contratar um assessor de imprensa, olha só, dentro desse mercado, o número de profissionais que eu tenho trabalhando ali dentro. Então, isso é o que eu chamo de um mercado com muitas possibilidades. Né? Então, é por isso que eu fiz questão de trazer essa entrevista com o Ricardo Zonta, né, para que vocês... primeiro que ele é fantástico, né, ele é um piloto fantástico. A Glauci é uma assessora de imprensa fantástica, sou super fã do trabalho dela, né, e eu queria trazer para vocês esse ponto de vista de quem contrata, né? No caso, ele cliente, ele contratando. O que ele pensa sobre isso? Como é que ele vê o trabalho de assessoria de imprensa? E vocês vejam que, assim, resumidamente, ele vê de que maneira? Positiva, fundamental. Ele fala, tem uma palavrinha que ele fala ali no início do vídeo, não sei se você se lembra, mas ele diz assim, é fundamental. Ele finaliza, né, com essa frase. Então, gente, é para isso que eu trouxe essa entrevista aqui, né? E eu vou trazer vários outros conteúdos nesse estilo mesmo, um pouquinho de entrevistas, pontos cegos, bastidores, passo a passo. Eu vou sempre trazer aqui para o canal algum conteúdo desse estilo, que é para que a gente possa ir quebrando realmente essas barreiras que vão impedindo você de olhar para esse mercado da assessoria de imprensa Freedom. Então, toda terça e quinta nós temos conteúdo novo aqui no canal, e eu estou preparando um evento especial, um webinário chamado Jornalista do Zero ao Mercado de Trabalho, onde nós vamos apresentar um pouco mais para você sobre esse mercado que pode rapidamente te colocar dentro do jornalismo, tá bom? Esse evento vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite. Ele é 100% online e 100% gratuito. Então, se você quiser participar, tem um link aqui embaixo, você clica nesse link e garante a sua vaga, faz a sua inscrição, tá bom? É isso aí. Então, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta que você queira me fazer, acessa qualquer um dos canais, né? Pega aí a sua plataforma preferida, tem YouTube, tem Facebook, tem aqui mesmo no Instagram. Deixa a sua pergunta ali, porque eu vou responder todas elas, tá bom?